Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. No vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que chegaram aqui em casa, as últimas comprinhas, os últimos livros que entraram para minha estante. Foram poucas as compras. Esse mês de janeiro é o mês do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 21 de janeiro e geralmente em janeiro é o mês que eu vou ao sebo. Eu ainda não fui, pretendo ir. Eu gosto de ir ao sebo para poder garimpar e fazer algumas compras. Geralmente eu faço isso uma semana antes do meu aniversário. E vamos ver, né, se esse ano eu vou conseguir fazer isso. E para mim é um momento de passeio, eu também aproveito para visitar algumas livrarias, eu me dou esse presente. Então eu ainda pretendo fazer isso e aí qualquer coisa eu mostro os livros adquiridos no final do mês. Mas vamos aos últimos livros, essas foram as últimas compras que eu fiz. E eu resolvi esperar para poder compartilhar aqui com vocês as minhas novas aquisições. Eu já abri para poder facilitar aqui o trabalho. Então temos aqui o novo Czar, Ascensão e Reinado de Vladimir Putin. Deixa eu tirar do plástico para mostrar melhor aqui a capa, sem dar reflexo. Essa biografia, ela saiu pela Amaryllis. Não tem orelha, mas ela é flexível, ela é boa de manusear. A fonte também é muito boa. Eu tenho curiosidade em saber mais sobre o Putin. Não só questões sobre a vida dele, como também questões políticas, porque particularmente não tenho conhecimento nenhum. Eu também tenho interesse em conhecer mais o cenário político atual da Rússia, com relação ao Ocidente. Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. E aqui fala o seguinte: conforme o mundo luta para confrontar uma Rússia mais audaciosa, a importância de compreender o ambicioso Vladimir Putin nunca foi maior. E realmente, eu tenho curiosidade em conhecer principalmente questões políticas. Por um lado, as várias reformas nacionais feitas por Putin, dos cortes nos impostos até a expansão dos direitos de propriedade, ajudaram a reformular o potencial de milhões de russos para quem o único contato com a democracia tinha sido sobre o crime, a pobreza e a instabilidade após a queda da União Soviética. Por outro lado, Putin gerou um novo autoritarismo, implacável em sua repressão brutal a qualquer dissidência e assertivo, política e militarmente, em regiões como a Crimeia e o Oriente Médio. Nessa narrativa da ascensão de Putin ao poder, o autor, que também é ex-diretor do escritório de Moscou, do New York Times, conta as origens de Putin desde a sua infância na pobreza abjeta em Leningrado até sua escalada pela hierarquia da KGB e a consolidação final do seu governo no Kremlin. O Novo Czar é uma realização impressionante, uma biografia profundamente investigativa e essencial de um dos líderes mundiais mais impressionantes e desestabilizadores na história recente. Um homem cujo governo impiedoso se tornou vinculado de forma inextricável ao futuro da Rússia. Vamos lá, né? Vamos conhecer mais sobre a história de Putin até a sua ascensão ao poder. Tá aqui. Então vamos para os próximos livros. Eu comprei Os Demônios, do Dostoiévski. Deixa eu tirar do plástico. Esse livro, ele é o próximo da nossa leitura coletiva. Nós estamos lendo O Eterno Marido e o próximo será Os Demônios. Também já aproveito para deixar o convite. Esse é um projeto que faz parte da área de membros, então a nossa próxima leitura será Os Demônios. Eu não tinha essa edição física, também quero aproveitar e já começar a ler, porque eu tenho certeza que essa vai ser uma leitura mais densa, eu quero ler com calma, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso me aprofundar aqui nessa leitura, porque Dostoiévski, ele é genial, então eu estou com altas expectativas para esse livro aqui. Eu particularmente não faço ideia do que eu vou encontrar aqui, por isso que eu quero já começar a leitura um pouco antes, também já quero me inteirar nos assuntos do que eu vou encontrar aqui pela frente nesse livro. Mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, assim como foi com as outras leituras e assim como está sendo com O Eterno Marido. Então não percam essa oportunidade de ler Os Demônios com a gente, isso a partir de fevereiro. Vamos para o último pacote, esse eu ainda não abri, tinha até esquecido que eu tinha comprado esse livro. Fiz uma pesquisa em obras, eu não lembro exatamente onde foi, mas de grandes clássicos ou em algum livro que estava recomendando esses livros, e eu fui pesquisando e vi que estava num preço acessível e eu aproveitei e comprei. Eu não lembro exatamente onde foi a minha pesquisa, mas eu só sei que estava recomendando esse livro,
Sonhos, de Francisco de Quevedo, e é um livro bem curtinho. E aqui fala o seguinte: Francisco de Quevedo, um dos expoentes do século de ouro da literatura barroca espanhola, ao lado de Góngora e Lopes, abordam as transformações político-econômico-sociais que levaram à derrocada do Império Espanhol. Escritas entre 1606 e 1623, estas 5 narrativas curtas, cujo cenário é o pós-morte, expõem o pessimismo do autor diante da nova realidade e escarnecem dos hábitos e dos membros de várias dessas classes sociais. Para tanto, Quevedo recorre a uma das principais características de seu estilo, o jogo de palavras, de sentido ambíguo, explorando seus múltiplos significados, provocando o leitor e levando-o ao riso. No início, o próprio autor atribui a Os Sonhos agudeza e um modo sutil de falar, mas é a sátira e o uso magistral dos trocadilhos que tornam sua leitura essencial. Eu estava procurando livros para ler em ordem cronológica, e esse aqui ele foi escrito entre 1606 e 1623, então eu queria livros que retratassem essa época, um contexto. Então eu estava fazendo pesquisas com relação a isso. Não lembro qual é a fonte, mas eu sempre deixo anotado, não lembro agora. Enfim, me diz se você conhece esse autor, se você já leu esse livro ou algum outro livro dele. Próximo livro, esse aqui também é a mesma coisa. Eu estava fazendo pesquisas, inclusive até mesmo para montar minha lista dos 12 livros para ler em 2025, porque eu estava procurando livro que retratasse, por exemplo, os primórdios de uma civilização, mas eu não faço ideia sobre o que se trata esse livro, que é do Bernard Cornwell. E aqui diz o seguinte: construído há mais de 4.000 anos, Stonehenge mantém até os dias de hoje sua aura de mistério, um dos maiores símbolos da Grã-Bretanha e enigma da humanidade. O famoso monumento de pedra instigou Bernard Cornwell a lançar a luz sobre esse distante período da história britânica. Stonehenge narra a trajetória de 3 irmãos e de 2 tribos rivais que dão vida à saga da construção do grande templo. Num dia de verão, um estranho à beira da morte carrega uma vultuosa riqueza em ouro. Cada um dos 3 filhos do chefe da tribo será influenciado de modo diverso por aquele inesperado presente. O primogênito, o guerreiro Lengar, leva adiante sua implacável ambição de ser governante e conseguir grande poder para a tribo. Camaban, o aleijado pária da tribo, torna-se um grande visionário e temido feiticeiro que irá forçar o irmão mais novo, Saban, a embarcar em uma arriscada jornada para construir o templo na colina verdejante. Saban é um homem de paz e, com suas habilidades, erguerá o enorme monumento, um local que vai consolidar para sempre o poder supremo da tribo que o construiu. Mas seu amor por Aurena, a noiva do Sol, cujo destino é morrer pelos deuses, acirrará a rivalidade entre os irmãos. E nesse livro aqui, o escritor usa toda a habilidade para recriar a Inglaterra primitiva e solucionar os mistérios sobre quem construiu Stonehenge, como e por quê. Então, é exatamente isso. Aqui nós temos uma história primitiva. Eu lembro que eu estava pesquisando, por isso que também eu coloquei na minha lista dos 12 livros para ler em 2025 o livro O Mundo Perdido, eu coloquei Armas de Hermes e Aço. Então, eu estava pesquisando livros que retratassem histórias primitivas e eu lembro que indicaram esse daqui, então será lido também esse ano. Próximo livro, esse aqui, maravilhoso, também vai fazer parte de projeto aqui no canal, O Cérebro Leitor. Olha, quando eu vi esse livro, eu não pensei 2 vezes. Vem com marcador. Nós vamos ler tanto O Cérebro no Mundo Digital como O Cérebro Leitor, da Mariana Wolf. Então, esses 2 livros leremos esse ano. Então você tem aqui imagens, a fonte também é muito boa e é um assunto que muito me interessa. Ele vai entrar no nosso projeto Leitura e Conhecimento. Nós lemos a obra Como Ler Livros, estamos lendo Como Educar a Sua Mente. O próximo vai ser O Cérebro no Mundo Digital e em seguida leremos O Cérebro Leitor. Todos esses projetos você encontra aqui na área de membros. Esse último livro também foi no mesmo dia que eu estava pesquisando esse daqui, fazendo pesquisas sobre um contexto histórico de uma época, porque eu estava querendo seguir uma cronologia, que é o livro de Lope de Vega, não sei se é assim que se pronuncia,
Fuente Overjuna. Provavelmente a pronúncia está errada. Essa é da coleção Os Grandes Dramaturgos e saiu pela editora Peixoto Neto. Eu tenho um outro livro dessa coleção que eu tenho muita vontade de ler. Vamos ver se eu consigo encaixar na minha lista para ler esse ano. Além disso, a gente acaba lendo também outros formatos, outros gêneros. Esse aqui, por exemplo, é um teatro espanhol. E aqui diz o seguinte: um dos maiores escritores do século de ouro espanhol, autor prolífico e versátil, o poeta e dramaturgo Lope de Vega alegou ter escrito mais de 2.000 peças, das quais algumas centenas foram preservadas, compondo o imenso painel da vida espanhola. Então aqui a gente tem esse painel de uma época, que no caso é a vida espanhola. Cervantes, seu contemporâneo, o chamou de monstro da natureza. E esse livro aqui é uma das peças mais famosas, não conhecia. Baseada em fatos verídicos, conta a história da revolta da população de um vilarejo contra a tirania e a injustiça do governador local, Dom Fernão, um senhor feudal que abusa de seu poder e dá motivo para a insurreição. Que sensacional! É um livro bem curtinho, então dá para encaixar a qualquer momento na minha pilha de leitura, ler no final de semana e você ainda lê uma peça de teatro. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas últimas aquisições. Então temos aqui Lope de Vega, uma peça de teatro. Temos Francisco de Quevedo, com Os Sonhos. Não vejo a hora de ler esses dois livros, estão bem curtinhos, então dá para ler no final de semana. O Cérebro Leitor, que vai fazer parte do nosso projeto, também não vejo a hora de ler esse livro. O livro do Bernard Cornwell, que parece ser incrível, porque Bernard Cornwell, ele escreve de forma viciante, que você não consegue parar de ler. Isso aqui eu estou com altas expectativas e também não vejo a hora de encaixar na minha leitura. Temos também Os Demônios, faz parte do nosso projeto, e a biografia do Putin, para conhecer mais tanto sobre a vida dele, como também questões políticas e históricas. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas aquisições. E se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência, o que você achou. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e acompanhar também os projetos que estão rolando aqui no canal. Obrigada pela companhia e até mais.